A comissão processante do impeachment do prefeito Clayton Gonçalves na Câmara de Vereadores de Farroupilha ouviu na tarde desta quarta-feira as 10 testemunhas arroladas pelo prefeito municipal no processo. Os trabalhos duraram quase 2 horas e cada uma das 10 testemunhas foi ouvida isoladamente. O advogado do prefeito fez questionamentos a todas as testemunhas e, em alguns casos, os integrantes da comissão processante também dirigiram perguntas às testemunhas. Os trabalhos da oitiva com as testemunhas do prefeito Clayton Gonçalves foram dirigidos pelo vereador Fabiano André Piccoli. Ele avalia que o momento foi importante e trouxe mais informações úteis para o andamento do processo de impeachment na Câmara de Vereadores. Foi uma etapa superada, uma etapa que nós havíamos já programado por 3 vezes anteriormente, e então hoje podemos superar. Amanhã teremos então a oitiva com o prefeito Clayton às 13 horas e queremos então avançar nesse processo porque, segundo o decreto-lei 201/67, nós temos um prazo decadencial de 90 dias para iniciar e terminar o processo. Então foi muito importante, todas as testemunhas estiveram presentes, deram seus depoimentos, fizeram os esclarecimentos necessários e nós estamos contentes com essa etapa vencida. Pela parte da manhã estava programada a oitiva com o prefeito. Houve a troca dos procuradores do prefeito e um pedido para um novo agendamento que foi para esta quinta-feira no período da tarde. Isso, foi até às vezes para os telespectadores entender é difícil, mas nós da comissão processante, quando fomos sorteados para essa missão, decidimos que seguiríamos estritamente a legislação sem arriscar para não termos nulidade no processo. Então, o primeiro procurador que o prefeito nomeou, ele havia solicitado que o prefeito fosse ouvido antes das testemunhas. O decreto-lei 2201/67, ele não dá o rito completo do processo, mas por similaridade, nós utilizamos o rito de um processo comum, em que o réu é ouvido sempre por último. Mas o advogado do prefeito, por 2 vezes, fez esse pedido e nós acabamos atendendo esse pedido. Na última sexta-feira, o prefeito desconstituiu o antigo advogado e nomeou novos procuradores. Ontem, esses procuradores, então, apresentaram um pedido para a unificação dos 2 processos e nós indeferimos os 2 processos de cassação, porque são assuntos diferentes, são comissões diferentes e não há nada que impeça ter 2 comissões. E também hoje, eles, durante o início da oitiva, que o prefeito não apareceu, eles pediram que o prefeito fosse ouvido depois de ouvir as testemunhas. Então, nós, por mais que o pedido tenha sido feito pelos procuradores do prefeito, para que ele fosse ouvido antes, nós deferimos o pedido solicitado pelos procuradores e então colocamos para amanhã, às 13 horas, ouvir o prefeito. Então, amanhã, às 13 horas, estaremos aqui para ouvir o depoimento pessoal do prefeito Clayton Gonçalves. E depois estará encerrada esta fase de coleta de depoimentos e se passará para a fase de produção do relatório. Isso, essa fase de instrução, talvez terá alguma diligência, mas após, então, a oitiva do prefeito, nós o intimaremos para fazer as suas razões finais, que ele terá 5 dias para apresentar as razões finais e depois das razões finais, todo o processo vai para o relator, o vereador Jorge Sense, que produzirá então o relatório final. Com o relatório final em mãos, é feita a votação do parecer dele na comissão e da comissão vai para o plenário numa sessão extraordinária para fazer a votação do relator, seja pelo arquivamento ou pela cassação do mandato. O prefeito não comparecendo nesta quinta-feira, o processo avança da mesma forma? Sim, nós então, hoje, na quarta-feira, 10 da manhã, havia sido uma data indicada pelo prefeito, não fomos nós que intimamos, mas pedimos uma orientação da data. Então,
ele teve essa oportunidade de indicar a data e chegando aqui, os procuradores pediram para que ele fosse ouvido depois, então nós acordamos que ele seja ouvido amanhã, então ele está tendo todas as possibilidades de ampla defesa possíveis. Após amanhã, então, a gente segue para a próxima etapa. O relator da comissão processante considera de fundamental importância o depoimento das testemunhas para a produção do relatório final. Acho que sim, o rito em si e as ações elas foram tomadas dentro de um cronograma e de uma linha que é o correto em si. Ouvimos as testemunhas, tem algumas situações que podem se acrescentar no próprio processo, e eu acho que isso é importante, né, para que a gente consiga fazer um relatório dentro da legalidade, né, e eu acho que esse é o caminho. As testemunhas contribuíram bastante em si com alguns fatos e informações e eu acho que é esse o caminho, né? Amanhã ouviremos o prefeito municipal e logo ali na frente teremos um encaminhamento então, né, da comissão processante para os ditos finais em si do processo. Em que pese algumas testemunhas desconhecerem algumas questões técnicas e de legislação, afora isso foi contributivo para o processo? Com certeza, todas as informações foram importantes, né? Até informações técnicas, informações de datas, de procedimentos dentro da própria administração. Eu acho que isso vem contribuir muito com o processo e até esclarecer alguns fatos, né? Algumas conduções que aconteceram dentro da própria administração. Eu acho que isso é importante e só vem agregar e vem esclarecer várias situações e, teoricamente, o processo em si vai ter mais características e informações dentro dessa linha. Após tomado o depoimento do prefeito municipal, caberá ao senhor fazer o relatório da comissão. Esse é o encaminhamento, o prefeito será ouvido amanhã, depois ele tem uma outra oportunidade, né, de apresentar o seu relatório final e posteriormente sim, daí a comissão e o relator fará o seu encaminhamento final. O revisor da comissão processante afirma que o trabalho está seguindo dentro da legalidade e do que determina o rito do processo de impeachment. Não, com certeza. A gente sempre falou, Leandro e os ouvintes da TV Serra, né, que a gente vai seguir todos os ritos, né, a comissão processante está trabalhando com muito sério, né, dentro da legalidade. E hoje, então, ouvimos as 10 testemunhas indicadas pelo prefeito municipal, Clayton Gonçalves, que é o denunciado, né, e veio colaborar, sim, né, para a gente buscar mais informações, para depois, então, fazer o relatório final, né, e colocar em votação o pedido de impeachment, se vai ser impeachmentado ou não. Mas essas testemunhas hoje foram muito importantes e nós ouvimos elas. Claro que foram informações, algumas técnicas, algumas de procedimentos, de rituais, enfim, de como funciona toda a estrutura na máquina pública. São peças que vão formando quebra-cabeças? Não, vão sim, porque teve as 10 testemunhas, né? Teve umas testemunhas que estavam numa área, outras na outra área, né? Então cada um fez o papel dele dentro desse processo da compra dos terrenos, né? Então a gente vai analisar agora os depoimentos das 10 testemunhas, com toda tranquilidade, dentro da legalidade, e aí vamos buscar, então, finalmente, vamos dizer assim, né, para depois, então, agora vamos ouvir o prefeito, né, amanhã à tarde a partir das 13 horas, e daí a gente vai tomar uma decisão aqui na Câmara de Vereadores. O advogado do prefeito Clayton Gonçalves, doutor Augusto Vilela, foi procurado pela reportagem da TV Serra para falar sobre o depoimento das testemunhas, mas preferiu não se manifestar à TV Serra e disse que suas manifestações vão ocorrer nos autos do processo. TV Serra na comunidade, repórter Leandro Adamati.